Capítulo 20. Bacharelo-me. Um grande futuro. Enquanto esta palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos ao longe no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia outra, a ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político, ou até bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores! Adeus, Marcela! Dias de delírio, joia sem preço, vida sem regime! Adeus! Cá me vou as fadigas e a glória, deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-mo com a solenidade do estilo após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o, deixei às margens do Mondego e vim por ali fora assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Capítulo 21. O Almocreve. Vá então empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o, ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais um que me sacudiu fora da sela com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar e efetivamente deu 2 saltos, mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vós mecê escapou, disse o almocreve. E era verdade. Se o jumento corre por ali fora, conta um dia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida. Era positivo. Eu sentia-no no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve! Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento, com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi. Deixa-me que ainda não estou em mim. Ora, qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí fora, é possível. Mas com a ajuda do Senhor, viu vós me ser, que não aconteceu nada. Fui aos alforjes, tirei um colete velho em cujo bolso trazia 5 moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam 2 moedas, talvez uma. Com efeito, 1 moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo que nunca jamais vira 1 moeda de ouro. Portanto, 1 moeda. Tirei-a, vi-a reluzir à luz do sol. Não havia o almocreve porque eu tinha-lhe voltado as costas, mas suspeitou-o talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo. Um monólogo paternal. Valha-me Deus, até ouvi estalar um beijo.
Era o Almocreve que lhe beijava a testa. Olé! Exclamei. Queira vosmecê perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata. Cavalguei o jumento e segui a trote largo, um pouco vexado, melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás, o Almocreve fazia-me grandes cortesias com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo. Eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que eu trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu devera ter dado ao Almocreve em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu ao impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar, não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituir o simples instrumento da providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão, chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, por que não direi tudo, tive remorsos. Capítulo 22. Volta ao Rio. Jumento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. Já agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na Península e em outros lugares da Europa, da velha Europa, que nesse tempo parecia remoçar. Não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália. Não direi coisa nenhuma. Teria de escrever um diário de viagem e não umas memórias como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta. Se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe. Tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei, soluçava a pobre senhora, apertando-me ao peito. E essas palavras ressoavam-me agora como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza, ainda recendente aos versos de Lord Byron. Lá estava mergulhado em pleno sonho, revivendo o pretérito, crendo-me na Sereníssima República. É verdade? Uma vez aconteceu-me perguntar ao locandeiro se o Doge ia a passeio nesse dia. Que Doge, senhor mio? Caí em mim, mas não confessei a ilusão. Disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana. Ele mostrou compreender e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era um locandeiro. Pois deixei tudo isso, o locandeiro, o Doge, a Ponte dos Suspiros, a gôndola, os versos do Lorde, as damas do Rialto, deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim, mas não alonguemos este capítulo. Às vezes esqueço-me a escrever e a pena vai comendo papel, com grave prejuízo meu que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões, e nós não somos um público in fólio, mas em duodetima, pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas. Não alonguemos o capítulo.